Agora, na União FM. Espaço Empresarial. Para mediar as entrevistas, é nosso convidado, André Haar. Olá, amigos, bom dia. Estamos começando mais um Espaço Empresarial neste sábado, 25 de maio. Nós temos tratado de um assunto aqui nesse espaço seguidamente. A gente até abre espaço justamente por ser um assunto que domina grande parte da população, que é a questão da doença emocional. Alguns dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 80% da população tem algum tipo de doença emocional. E por isso a nossa convidada hoje é a Aline Kruse, que é psicóloga, e ela é responsável pelo NAP, que é um núcleo de atendimento psicológico que fica aqui em Novo Hamburgo, ali no centro, né? Pertinho do centro. Daqui a pouco a gente dá o local exato. Aline, bom dia. Obrigado por sua presença aqui na União FM. Bom dia, obrigado pelo convite. Fico honrada de estar aqui e eu espero que passemos bons minutos aqui. Eu acho que é importante isso, né? A gente tratar de uma questão que, direta ou indiretamente, quem está nos acompanhando tem algum caso muito próximo ou nosso próprio ouvinte, né? Porque as doenças emocionais, elas são muito amplas, né, Aline? Muito amplas, sim. Faz parte da vida, a gente passa por momentos felizes, momentos tristes, momentos difíceis, momentos mais fáceis, né? Essa é a vida, né? Não tem jeito. Isso é a vida, né? E muitas vezes a gente consegue lidar com situações de forma tranquila, né? Serena, né? Às vezes até situações difíceis que a gente tem guardado dentro da gente, subsídios para dar a volta por cima, mas em outros momentos a gente tem maior dificuldade. Para isso a gente tem familiares, tem amigos, né? E às vezes a gente precisa buscar um auxílio fora do convívio que a gente tem, né? Até porque, dependendo do que acontece na nossa vida, as dicas, as sugestões das pessoas próximas da gente sempre vêm carregadas de alguns padrões, né? Isso, com alguns valores de juízo, né? Então, nessa hora, muitas pessoas, né, têm procurado auxílio psicológico, né? Sabe, Aline, eu costumo ouvir muito das mães, assim, que quando os filhos estão fazendo algum tipo de terapia, elas costumam se colocar numa posição, assim, de culpa, né? E aí eu já faço aquela pergunta, culpa ou responsabilidade, né? Porque a questão, elas sempre dizem, as psicólogas têm mania de botar a culpa na mãe, né? Ou a culpa nos pais. De fato, culpa a gente até pode tratar depois desse assunto, né? Culpa ou responsabilidade, até anotei aqui. Mas uma responsabilidade se tem, afinal de contas, né? A criança nasce, ela é educada naquele ambiente com padrões, né? Com exemplos, né? Padrões dos pais, da família, da sociedade também, né? Então, quer dizer, a criança nasce e vai para a adolescência já carregada com uma série de padrões, e muitas vezes esses padrões, eles são maléficos, né, para a pessoa. A gente pensando numa família saudável, qual é o pai e qual é a mãe que não se preocupa com seu filho, com seu casamento, com sua empresa e assim por diante, né? Eu penso que tudo que é demais pode ser muito perigoso. Inclusive, cuidado demais, amor demais. Mas o que ela está falando, né? Eu posso estragar, entre aspas, o meu filho no momento em que eu tenho um cuidado tão exagerado que eu não preparo esse meu filho para situações que são da vida. Sim. Seja na escola, seja com seu irmão em casa, seja futuramente na sua profissão. Então, os pais, com a melhor das intenções, muitas vezes, né, pecam pelo excesso em algumas coisas, né? Então, eu trabalho demais, então eu tento compensar, não deixando que falte nada do que os amigos têm, o meu filho também tem. Ou eu tento compensar o tempo que eu viajo demais e quando eu estou junto com meu filho, ele ganha todas as brincadeiras, eu não ganho nunca, né? Uma criança pequena, ela tem que começar a treinar, perder,
né? Por exemplo, né? Então, seja perder no joguinho de futebol... Até porque, se não oportunizar que ele perca... daqui a pouco ele tem um grave problema que ele não pode perder, né? Ele não aceita, a criança não aceita perder, e daqui a pouco o pai está mascarando também. E essa perda é em todos os sentidos da vida, uma perda de uma pessoa, de um namorado, de um futuro namorado, a perda de daqui a pouco um local no seu trabalho que alguém não pensa como ele, então ele perdeu, a opinião dele não foi a que deu certo, né? Então ele pode ter dificuldades no seu trabalho e assim por diante. Quer dizer, aquela consciência que seria bom que todos nós tivéssemos da finitude, né? Quer dizer, nem nós adultos lidamos muito bem com a finitude, né? Imagina a criança. E isso eu penso que nos dias de hoje, cada vez mais a gente tem essa dificuldade, porque o ser humano acha que cada vez mais pode tudo, tem controle sobre tudo, e nós não temos controle sobre tudo. E se dar conta que às vezes a gente não consegue alguma coisa, faz parte do ser humano. O ser humano tem uma tendência a tentar controlar o incontrolável, né? E aí é o problema. A gente tem que controlar o que é controlável, né? E nos tempos de hoje aparece a questão da frustração, né? Nós falamos da geração Y, né? Essa geração... O que é a geração Y? São os jovens agora que já estão no mercado de trabalho, né? Eles vêm de uma geração um pouco diferente da... Computador, né? Computador e toda a tecnologia, onde tudo é feito de forma muito depressa, né? A gente não vê na escola alguém indo na biblioteca pesquisar num livro, ele entra no Google e vem a resposta direto, né? Sabe que essa semana mesmo, no ambiente de trabalho, estávamos falando sobre um passeio ciclístico e dois colegas chamaram a atenção que os filhos têm 12 anos e não sabem andar de bicicleta. E daí vem a questão também de por que um dos fatores que isso pode acontecer, né? A segurança hoje em dia, né? Quando os adultos, ou vamos chegar, os maduros de hoje, com 4, 5 anos andavam de bicicleta sem rodinha. Sim. Porque podia andar na calçada, podia andar no parque, Hoje em dia as pessoas cada vez estão mais fechadas, não moram em apartamentos, onde até brincar no playground é perigoso, né? Então a gente vê que acontece que a criança acaba ficando mais tempo na frente da televisão, do computador, né? E às vezes se exercita menos, né? E tem criança que nem bicicleta hoje em dia tem, porque não aproveita, né? Bom, a gente está falando, porque é um assunto que ele é apaixonante, um puxa o outro, né? Um vai puxando o outro, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre culpa, controle, finitude, e até pela vida que a gente... A redundância, a vida que a gente vive nesse momento, né? De uma sociedade extremamente doentia com relação a crack, né? A tráfico de drogas. Isso é um outro problema bastante sério que os pais têm muita dificuldade de enfrentar com os filhos, de preferir não falar do que enfrentar e ter uma conversa franca, né? Eu sempre digo, a gente tem a faca e o queijo na mão e a gente não usa. Com medo. Porque aquele filho que chega e nos traz as coisas, pergunta, questiona, conta, olha, né? Quantas vezes a gente pensa, mas que programa de televisão tão ruim, que novela, que não sei, né? Mas no ruim a gente pode tirar coisa boa. Se eu tiver a paciência e utilizar o que eu tô achando de ruim para sentar com meu filho e poder oportunizar uma conversa atrás daquilo. Meu filho, o que tu acha disso? Aquilo como um case, né? Um exemplo. Aquilo é um exemplo. Que bom que é na vida dos outros, não é na tua, né? E o que acontece? Os pais, às vezes, com medo de, se ele me perguntar o que eu vou responder, prefere não falar. E o que a gente não responde, outros aí na rua respondem. Pois é isso que eu sempre digo. Quer dizer, é melhor aprender em casa do que aprender na rua. Né? Muito melhor. E aí essa dificuldade que os pais têm, eu acho que ainda a geração dos pais, talvez a próxima geração já seja diferente, né? Esperamos que sim. Eu lembrei de uma situação que nós temos ali no NAP, nós temos alguns atendimentos que não são atendimentos de psicoterapia, mas são atendimentos a título preventivo. Então, o que acontece? Em algumas famílias, o jovem adolescente, o pai chega com a demanda lá, meu filho está aborrecente, eu não consigo conversar e tal.
E daí o que acontece? Vai tratar o pai primeiro. Não, sabe que às vezes é um pai que quer muito acertar e não está conseguindo o viés da comunicação com o seu filho. Ok, mas precisa fazer um tratamento. Onde são muito pontuais. O adolescente liga para o NAP, fala com determinada psicóloga que ele já conheceu por algum motivo, né? Que são profissionais especializados para lidar com adolescentes, nesse caso em especial. E olha, eu quero conversar contigo essa semana, eu tenho umas coisas que eu quero te contar. E, na verdade, aquela sessão, ela é um esclarecimento das dúvidas de adolescente que esse jovem tem. Olha Porque se eu conto para minha mãe que eu estou pensando, sei lá... Em namorar, e é aquele menino que é do prédio que a minha mãe não gosta, qualquer coisa, já vem a opinião da mãe, né? E quando isso é conversado com alguém de fora, o jovem vai lá, eu quero saber como é que é esse negócio da primeira vez, ou não sei o quê. Minha mãe não fala comigo, meu pai acha que não é ele que tem que falar. Então, ele vai conversar com alguém que vai dar uma informação de forma correta, de uma forma... bonita, sem julgar, sem julgar, e ele vai ter a informação correta, em vez de, em outros casos, a pessoa vai lá, o adolescente vai lá na internet, daí lê coisas bacanas e coisas muito sérias, muito graves, né? Então fica como um atendimento pontual, depois ele não volta mais. Ou daqui a 3 meses, eu fiz vínculo, formei vínculo com aquela pessoa, aquela tia legal, vou lá conversar com ela, e não tem aquela que as pessoas estão acostumadas a ouvir de psicologia, eu vou para um tratamento psicológico, vai levar 3 anos para... Às vezes tem coisas pontuais, está resolvido. Então foi um canal que se estabeleceu com esse jovem, né? Eu estou conversando com a Aline Cruz, que é psicóloga e é responsável pelo NAP, o Núcleo de Atendimento Psicológico. A gente vai para um intervalo e na volta a gente vai falar sobre todas as ofertas do NAP, né, que é psicoterapia individual e grupo, atendimento psicanalítico, avaliação neuropsicológica, psicopedagogia, personal escolar, orientação profissional muito importante, né? Tem a psicologia do esporte, tem vários serviços. A gente vai para o intervalo e já voltamos com o Espaço Empresarial. Até já.